essa aula de hoje é uma aula que eu considero, assim, muito, muito importante, que ela nos dá realmente a capacidade de desenvolver as nossas frases, de pegar bastante vocabulário, de pegar principalmente confiança para falar inglês, porque no começo, às vezes ter muito vocabulário, a pronúncia perfeita, um sotaque claro, não é tão importante quanto ter confiança, porque quando a gente tem confiança, a gente se comunica até fazendo sinal, né? Então, vamos usar esse momento agora do present simple, tá? Que é o presente simples, para a gente trabalhar nisso, ok? Bom, então, bem-vindos a mais uma aula. A gente usa o present simple, que às vezes também você vai encontrar como simple present, tá? Para a gente falar de coisas, né? Hábitos que fazemos o tempo todo, não importa muito a frequência, mas coisas que são verdadeiras para a gente. Por exemplo, I play football at the weekends, ok? Eu jogo futebol nos fins de semana. Um outro exemplo aqui, que é uma verdade, um fato, the earth goes round the sun. A Terra gira ao redor do Sol. Se eu falasse assim, a Terra está girando ao redor do Sol, não seria o presente simples, mas também não teria a mesma conotação, porque a Terra está girando ao redor do Sol é tipo, como assim? A Terra não girava antes, antes agora está girando? Sabe? Então, para a gente declarar como um fato, uma verdade, a gente escolhe o present simple, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, para frases positivas e negativas, eu dividi os sujeitos, as pessoas aí do inglês, em dois grupinhos. O grupinho legal, que é o I, we, you, they, tá? Eu, nós, você, vocês, eles, elas, e o grupo chatinho, tá? Que é a terceira pessoa do singular, he, she, it. Ele, ela, it vazio, né? It a coisa. Bom, então assim, o grupinho bacana é muito legal, facinho, ó. I like cheese, perfeito. I don't like cheese, fácil, tá? Agora, o grupo chatinho, que fica um pouquinho mais chatinho, né? Então, aqui a gente coloca, por exemplo, um S, né? He likes cheese. E se for a frase negativa, a gente vai abandonar esse don't e vai colocar um doesn't. Então, he doesn't like cheese. Tá bom? Vou dar mais exemplos para vocês aqui. Por exemplo, o verbo amar, que é um verbo facinho. Vou colocar bem facinho. Eu amo você. I love you. Baseado aqui no nosso quadrinho, como é que você acha que poderia ser ela ama você? Pensa aí. Vamos lá? She loves you. Porque eu usei a regrinha de acrescentar o S, tá? Agora, se eu falar, eu não amo você, como é que fica? Olha aí, você formando frases em inglês. Olha que legal. I don't love you. Eu não amo você. E se for ela não ama você, como ficaria? She, vamos lá. She doesn't. Ui, tô errando tudo. She doesn't love you. Ok? Então, aí que tá a diferença. É muito fácil, você só precisa estar praticando para isso entrar dentro da tua mente, entrar na tua boca, tá bom? Vamos continuar agora. Preciso lembrar você que esse don't e esse doesn't, na verdade, eles são contrações de do not, né? E de does not. Então, a gente adere esses aqui porque são mais fáceis a gente estar falando no dia a dia, ok? Para perguntas, o que que a gente faz? A gente coloca esse auxiliar do na frente, tá? O sujeito e o verbo complemento. Então, do I like cheese, né? E se for no grupo chatinho, a gente vai deixar o does. Então, por exemplo, does he like cheese? Deu para entender? Vamos focar nesses aqui, então, ó. Se eu fizer uma pergunta, vamos colocar o verbo play, tá bom? Você joga FIFA? Vamos usar essa frase. Do you
play FIFA. Então, como o you tá no primeiro grupo, é bem facinho. Como é que seria se eu perguntasse assim, ele joga FIFA? Como ficaria? Diz aí para mim. Does he play FIFA? Does he play FIFA? Ok? Muito bom, tá? Aí você fala, professora, para que essa pergunta negativa? Porque a pergunta negativa é algo que dá naturalidade para a sua fala, algo que também a gente fala, né? Eu posso virar para alguém e falar assim, você não joga FIFA? Você não joga FIFA? Então, como ficaria isso? Vamos nos basear aqui no fato que você joga FIFA é assim. Como seria você não joga FIFA? Muito fácil. Então, a gente coloca o don't, tá? Don't you, not like play. Don't you play FIFA? Don't you play FIFA? Você não joga FIFA? O que que você joga, né? Então, tipo, tem essa nuance aí. E como seria essa frase na pergunta negativa, então? Doesn't he play FIFA? Tá? Oh, meu Deus, ficou tudo errado aqui. Bom, mas tá aí. Aí você fala, nossa, é muita coisa, mas é tudo que você precisa saber. Você vai tirar um tempo, você vai entender, mastigar isso melhor e já tá tudo aí. Lembrando, mais uma vez, que isso também são frutos de, né, palavras mais longas que ficaram assim, tá? Então, deixa eu já puxar aqui. Nós temos, né? Do I not like, mas ninguém quer falar assim, mas tá aqui para você saber de onde que veio. Vamos focar agora nas nossas respostas curtas, porque em todo o tempo verbal a gente vai ter sim uma alternativa de resposta curta. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, até quando você está casando, né? O padre, o bispo, né? A pessoa que está celebrando teu casamento, pastor, ele vai falar um monte de coisa. Você promete, você não, e você simplesmente vai, para não ter que repetir tudo, você só vai e fala I do, né? E anda logo antes que eu me repita. Brincadeira, tá, gente? Então, se eu fizer uma pergunta aqui, tá? Por exemplo, do you play FIFA? Se você joga, o que que você vai responder? Bem facinho. Yes, como a gente está falando de you, né? E a sua resposta vai ser no I. Então, você vai usar yes, I do. Yes, I do. O que você não pode fazer aqui é responder yes, I play. Gente, fica muito estranho. Yes, I play. Ok? Então, melhor aprender aí já da maneira certinha. É muito, muito fácil. Na verdade, essas short answers, que são as respostas curtas, elas vêm muito mais para facilitar a nossa vida do que para atrapalhar. Tá bom? Agora, por exemplo, no meu caso, como eu não jogo FIFA, eu vou responder assim: No, o quê? I don't. Ok? Então fica assim, é assim que a gente vai trabalhar as respostas curtas. Só que o detalhe é, se a gente vier aqui para a terceira pessoa que é mais chatinha. Então, se eu virei e perguntei, Does he play FIFA? E ele joga, o que que vai ser respondido então? Yes, he does, ok? Então, a gente tem yes, he does. Mas vamos supor que ele não jogue, ok? O que que você responderia? No, no caso, né? Respondendo a pergunta. He doesn't, ok? Não tem segredo, não tem segredo, é bem facinho. Você só precisa tirar um tempo para se acostumar com isso. Mas a gente vai treinar também, a gente vai treinar isso na próxima aula, tá bom? E a gente treinando juntos fica bem mais fácil. Bom, falando agora de regras e exceções, tá? As exceções, na verdade, são as regras do he, she, it, né? Elas vão ser para esses caras. Para os outros, você pode ficar tranquilo.
Então, a gente tem a primeira regra. Para a maioria dos verbos, a gente adiciona S. Então, se você quiser repetir comigo para treinar, tá? He eats. She likes. It means. Inclusive, o verbo to mean é bem bacana, né? Porque significa, isso quer dizer, isso significa. Bom, e para a maioria dos verbos, tá? Só coloquei alguns exemplos aqui, aleatórios. Agora, se terminar em consoante mais Y, a gente vai trocar o Y por IES. Lembra que eu te avisei para você entender, decorar as regrinhas do plural? Exatamente, porque você vai precisar aqui. Se você decorou lá, aqui vai ficar bem facinho. Ó, o seu neurônio vai, ó, conectar uma coisa com a outra muito facinho. Ok? Então, a gente tem um exemplo aqui do verbo to try, que é tentar, né? Então, a gente tem he try? Não, porque senão estaria correto. A gente vai eliminar o Y e adicionar IES, ficando assim, he tries, ok? A gente tem aqui o verbo to party, festejar. Então, a gente teria she party? Não, a gente teria IES, she parties, tá? Que se for na pronúncia americana, você vai ouvir muito she parties. Terceira regrinha, tá? De novo, voltando àquela regrinha lá do plural, que você, eu tenho certeza que você estudou. Se terminar com S, Z, TH, SH ou X, você adiciona o ES, tá bom? E atenção à pronúncia aqui, olha, tá? He catches, she fixes. Vamos lá? Pronuncia comigo. He catches, she fixes, tá bom? Bem claramente você vai entoar, tá? E agora, o que é mais exceção do que regra, né? São os verbos to go, ir, né? To do, que é fazer, e to have, que é ter. Quando vai para a terceira pessoa do singular, he, she, it, a gente então vai ter esse formato aqui. Atenção à pronúncia, quiser pronunciar comigo. Goes. He goes. She does. She does. Eu sei que escreve quase igual, mas pronuncia diferente mesmo, tá? He has. He has. Tá claro? Deu para entender até aqui? Não é um bicho de sete cabeças, gente. E na próxima aula a gente vai treinar e você vai ficar super fera. Vou diminuir aqui, ó. Vamos olhar aqui comigo essa tabela, tá? Eu grifei, inclusive, de amarelo as mudanças aqui, ó, de acordo com aquelas regrinhas que a gente acabou de ver. Então, a gente tem tudo igual aqui, ó, like, 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 mas no grifado tá he, she, it, like. Don't like, don't like, don't like, no grifado tá doesn't like. Do I like, do I, não, 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 não. Mas no grifado tá does he, she, it, like. Então, deixar isso entrar dentro de você. E na próxima aula a gente tem os exercícios, ok? Te vejo na próxima aula.